Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso comentário dos livros que a gente faz. Esse livro, Leis da Grécia Antiga, eu escavei demais para achar livros sobre Grécia Antiga. Eu achei livros sobre Mesopotâmia, achei livros sobre Roma, achei livros sobre o direito inglês, sobre o direito francês, sobre o direito alemão, sobre o direito lusitano, as ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, as ordenações do reino, mas eu não achava livro de direito grego antigo. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, bom, eu preciso conhecer um pouco sobre o direito grego, porque não é possível que ninguém não tenha comentado sobre o direito grego de maneira aprofundada. Lógico, eu já li sobre o direito grego nos manuais de história do direito, mas eu queria algo mais monográfico, mais específico. As Leis da Grécia Antiga é uma obra que foi difícil encontrar, tá? Mesmo assim ela estava meio que com pouco acesso, tá? E essa legislação da Grécia Antiga ela é importante porque mostra-nos como é o direito da passagem grega para Roma. Já mencionei que as leis das 12 tábuas foram proferidas após uma comissão de juristas romanos estudar na Grécia. Portanto, é indiscutível que o direito romano tem sim raiz grega. A maior diferença entre o direito romano e o direito grego é que Roma começa a deixar o direito mais performático. Roma começa a criar mais aquele código de processo, a vestimenta própria, o horário próprio da audiência, todo mundo se encontra ali, descontestácio. Então ele começa a criar um sistema, começa a criar um mapa do direito mais formalístico que nem a gente tem. Na Grécia Antiga também tinha legislação sobre processo, procedimento, isso sim. Porém, os gregos não se orgulhavam do fórum, ok? Os gregos se orgulhavam da ágora e da filosofia. Os gregos se orgulhavam da abstração. Presta atenção se a gente fosse resumir aqui rapidamente esses dois povos. Os gregos são mais abstratos, os gregos são mais voltados para a ágora, para o debate e para a filosofia. Os romanos são mais pragmáticos, mais voltados para o fórum. As reuniões ocorriam no fórum, muito mais do que na ágora, né? Como era na Grécia. E os romanos eram voltados para o pragmatismo e simplificação. Geralmente o que os romanos pegaram, eles simplificaram. Eles deram uma boa simplificação. A mitologia grega fica simplificada em Roma, a religião grega simplifica um pouco em Roma. A verdade é essa. Tá? Os armamentos que ele copia dos outros povos, ele simplifica para trazer para ele. Ele vai criando coisas mais pragmáticas e funcionais. E dos gregos ele copia parte da linguagem, parte, né, que depois vai, obviamente o latim não é o grego, né, e ajusta principalmente a religião e o método de ser. Então, quando a gente fala em leis da Grécia Antiga, a gente tem que entender o seguinte, não há um compêndio de leis na cidade grega. A legislação grega é esparsa. Talvez o grande mérito de Roma, assim como foi de Hammurabi, não foi criar a primeira normativa, mas criar o primeiro código, vamos dizer assim. Mas aí, claro, Hammurabi teria vindo antes. Tem um vídeo de Hammurabi, vocês podem assistir aí depois. Mas a ideia principal que nós temos em Roma é a ideia da codificação devidamente organizada, tabulada. Né? Eu até comentei das leis das 12 tábuas aí. Então, não tendo um compêndio, a cidade grega ela é baseada em 3 divisões espaciais, que é o oikos, a ágora e a polis, né? Que seria a cidade. E essas são as divisões existentes dentro do direito grego. E essa comunidade grega ela não era só dividida por aspectos, vamos dizer assim, meramente de cidadania. Também era por questões religiosas. Cada cidade tinha a sua própria, vamos dizer, Nossa Senhora de Guadalupe, eles vão ter as suas próprias divindades daquelas localidades específicas. E aí a gente vai tendo a noção de nação muito baseada pela religião e pelo culto e cultura, e não tanto pelo poder, porque na Grécia, obviamente, as cidades não estavam unificadas, eram cidades-estados, mas elas tinham proximidades culturais, que as mantinham ali dentro dessa bolha que seria de cultura grega. Então, quando a gente tem essa transição que os romanos vão buscar esse conhecimento da Grécia e são ajustados, adequados ao sistema especificamente romano, os romanos vão ter uma diferença dos gregos. Os gregos fazem questão de diferenciar muito o grego do estrangeiro. O Aristóteles é muito enfático nisso.
Os romanos já não, eles criam um subdireito, ou um infradireito, se preferir, para o estrangeiro, que é o ius gentium e o civile. O civile para o cidadão romano e o gentium para o estrangeiro. Os gregos não, eles são muito severos com o estrangeiro. Eles não têm a mesma visão romana de nem criar um direito apartado. Eles deixam mesmo o estrangeiro como, olha, você vira escravo ou você se adequa aqui ao nosso sistema, então eu não vou fazer ajustes para o estrangeiro. Tá? Aristóteles era muito severo com isso, inclusive o Aristóteles ele tem um conflito com Alexandre Magno, porque Alexandre Magno tinha várias esposas de várias culturas, incluindo a persa. E, obviamente, o Aristóteles discordava, porque ele achava que um grego tinha que casar com um grego e manter a cultura helênica pura, né? Ele tinha uma visão muito categórica, a visão de Aristóteles, né? Pois bem, então, aqui ele vai citar várias legislações que são possíveis. A gente percebe que tem algumas regras específicas, como, por exemplo, se alguém morre sem testamento e tiver deixado apenas filhas, elas vão herdar, elas vão ter direito de propriedade. O que acontece com elas é que, obviamente, os irmãos teriam prioridade, né? E elas não teriam essa capacidade de gerir o patrimônio, que era o maior problema que se tinha à época, ok? Então ele vai, essa obra, como tudo que é grego, vai ter muito impacto da linguagem, certo? Então ele vai falar bastante sobre expressões que não estão traduzidas, tá? E ele vai, aqui ao final, vocês vão ter uma espécie de glossário, né? Olha, o glossário específico, tá? Não sei se deu para enxergar aí, das expressões, né? Dos nomes que eles usam. Eu mencionei num outro vídeo que os principais legisladores da Roma Antiga é Solon e Drácon, né? O Solon era um legislador tido como bom, uma espécie de Salomão, né? Embora é Solon, e o Drácon, que tem a legislação draconiana, que eu já mencionei em outra oportunidade, porque é uma espécie de um legislador ruim, né? A legislação é draconiana, ela é agressiva. Ainda hoje se usa isso, ok? Ele comenta bastante sobre uma legislação chamada Gortina, que foi encontrada em Creta, certo? Também comenta sobre as leis de tutores, e divórcio e casamento. Fala bastante em adultério, fala sobre adultério, fala muito sobre escravidão, obviamente, que também é um tema importante, tá? Eles falavam muito sobre maltratar pai e mãe, que também desqualificaria o indivíduo como cidadão. E esse código de Gortina foi um dos mais importantes, tá? Que ele falava muito sobre diversos assuntos, incluindo família e crime, então a criminalidade ou como deveria ser punido. Não são muitos códigos que comentam sobre o direito grego, tá? Pouquíssimos aqui comentam, mas assim, essa fala que eu acho interessante, que ela fala assim, ó, o autor coloca assim, ó, na Atenas clássica, uma sessão do tribunal era mais um torneio oratório do que um esforço de reconstituição da verdade. Nesse contexto, o aviltamento do oponente não apenas era aceito, mas também esperado. E por que eu peguei esse trecho? Porque a venda na deusa Têmis não existia na Grécia Antiga. Ela foi colocada depois. Na verdade, na Grécia, nem se falava tanto em Têmis, falava em Dike, né? Que é a deusa da justiça mesmo ali, né? Parecido com o que é o Nike, né? Só que não era Nike, né? A deusa da vitória, Nike, né? Então, em Atenas, essa disputa gigantesca era exatamente o que o Sócrates reclamava. O Sócrates falava, olha, vocês ficam aí disputando os sofistas, quem tem razão, mas não estão buscando a verdade real das coisas, tá? Vocês estão aí fazendo um grande palco que não chega a lugar algum. Essa crítica é muito interessante. Eu até remeto aqui que assistam um vídeo do Franz Kafka que eu gravei, que é o processo performático do livro O Processo de Franz Kafka, onde ele critica exatamente isso. Não há busca pela verdade, não há interesse em apurar nada, não há interesse em nada. Não há nem interesse em condenar. Há só interesse em maturar, mofar esse processo numa mesa sem chegar a lugar nenhum, porque a diversão é deixar o negócio fluir. O negócio não é resolver. O interesse não é resolver. O interesse é maturar, é cansar, é desgastar. Esse é o interesse. Então, ele fala um pouco
de legislações também que ocorrem na Jônia, né? Na Eritras, tá? Que ele marca aqui no Peloponeso, e ele vai colocando uma quantidade gigantesca de regras que eu não vou conseguir mencionar. O que eu diria para vocês? Vale a pena fazer esse livro, ler esse livro, porque poucos comentam sobre o direito grego. A maior parte fica só no direito romano. E eu fiquei assustado com a quantidade de leis e regras que tinha dentro do direito grego. E o direito grego gostava do direito escrito porque os legisladores eles eram até chamados de nomografoi, acho que é nomografoi, eu não sei pronúncia grega específica, nomos, que são as regras, as leis, né? E grafoi, que é grafar, né? Então aqueles que escrevem a lei são os nomos grafoi, tá? Em grego, salvo engano, quando termina com i é plural, né? Eles têm muitos s's no final das suas palavras e o i deles é o plural, um pouquinho parecido com o italiano. Falar i libro, i libri. Ele põe esse i, é o plural quando termina com i, tá? Mas lógico, o italiano não tem essa possibilidade tão grande com o grego, não, até porque o italiano vem do latim e por aí vai, né? Tem outras influências ali também. Bom, e as expressões que eu sou apaixonado pela língua grega, melhor ainda, porque aqui no final, no glossário, eu tenho expressões como, vamos ver aqui, dikaskopos, né? Que são oficiais que administravam a justiça, eu falei de dike, era dikaskopos. Ele vai explicar sobre agoronomos, que eram os supervisores do mercado, agora nomos, que é nomos, aqueles que analisam as regras. Então, pessoal, eu acho fenomenal, tá? Fala aqui de escrivãos, estrátegos, que era o comandante militar. Vocês vão gostar bastante dessa leitura, e aqui eu tenho Temóstenes, que fala que na Atenas pré-draconiana, eles preservavam as decisões dos arcontes que tinham força de lei. Olha como é baseado em precedente também, que eles eram eleitos por um ano e eles apresentavam as denúncias, tá? Que acho que em grego é exangeliai, e contra as autoridades que propusessem decretos ou leis que usurpassem os direitos do cidadão. Então, portanto, era uma espécie de revisor aí constitucional numa versão proto. Pessoal, se vocês querem ler esse livro, recomendo bastante. Está aqui, ó, todos os livros são recomendados, né? Quando não é, eu nem trago. As Leis da Grécia Antiga, um livro que vai mostrar que a Grécia sabia direito, sabia muito bem que Roma é importante, mas não começou lá, né? A gente tem os gregos como um povo muito importante para o mundo ocidental, e aqui também. Bom, forte abraço para vocês. Se quiser adquirir o livro, o link está aqui embaixo. Deixe o seu like, inscreva-se, deixe o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.